Então, muito bem. Então, de novo, boa noite a todos. Como eu havia esquecido de disponibilizar aqui a tela, comecei a gravação novamente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. No primeiro instante vai aparecer um monte de coisa aqui compartilhada, mas não tem problema. Vai aparecer um tipo efeito de espelho, mas não tem problema. Pronto. Acho que vocês estão vendo a minha tela. Então, o aplicativo que nós vamos utilizar é esse aqui. Ele é chamado Visual G. Ele é de autoria de um professor brasileiro, tá? E ele nada mais é do que uma ferramenta para que a gente possa testar os nossos algoritmos. Tá? Deixa eu fechar o aplicativo, eu já tinha aberto ele. Eu vou fechar sem gravar e vou abrir novamente aqui, porque ele vai mostrar aqui o nome do professor. Então, esse professor aqui, o professor Antônio Carlos, é o autor do aplicativo. Foi ele que escreveu o aplicativo. E esse aplicativo ainda está em desenvolvimento e ele é de código aberto. Então, se alguém tiver alguma observação para fazer, alguma coisa que ache errado, é só entrar em contato com ele. Eu vou disponibilizar depois aqui o arquivo de instalação, que é mais fácil disponibilizar o arquivo de instalação do que vocês baixarem novamente lá no site. Às vezes dá um pouco de trabalho. Toda vez que eu colocar aqui, olha, iniciar uma linha com barra, significa que essa linha aqui é uma linha de comentário. Ela não influencia na execução do programa. Ela é pura e simplesmente uma linha de comentário. Tá? Então, veja que ele tem mais ou menos o jeitão do que nós vimos na aula teórica. Né? Aqui no começo eu já coloco aqui algoritmo, vou colocar o nome do meu algoritmo. Depois, dentro do pedaço de var aqui, ó, eu vou declarar as minhas variáveis, as variáveis que eu vou usar no programa. E dentro desse trecho, entre início e fim algoritmo, eu vou escrever o meu algoritmo propriamente dito. Então, veja que a tela é dividida em 3 pedaços, vamos dizer assim. Esse pedaço que nós temos aqui, à esquerda, ele é a parte de escrita do algoritmo. Depois, essa aba à direita, onde parece aqui um quadriculado, é a área de variáveis ou as variáveis de memória. E na parte amarela, logo embaixo, do lado direito abaixo, é a área de visualização de resultados. Os resultados você vai ver aqui. Então, durante a execução, você vai ver que ele já dá para ver aqui o que ele vai mostrar na tela. Dá para a gente seguir e testar. Ok? Vamos escrever um algoritmo aqui, pequenininho, só para a gente poder ter uma ideia de como é que funciona. Diferente do que nós fizemos na aula teórica, aqui o nome da variável, ela vem antes do tipo. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, variável A, variável B e variável R. E elas são do tipo real. Veja que A, P e R ficaram escritos em preto, enquanto a palavra real ficou em marrom. Tá? Eu preciso colocar um nome aqui para o meu algoritmo. Deixa eu colocar aqui o nome. Vamos colocar aqui, ó, alg1. Pronto, alg1 é o nome do meu algoritmo. Então, as variáveis A, B e R são as variáveis que eu vou utilizar para fazer um programinha, para fazer um algoritmo simplesinho aqui, para a gente poder testar. Só para a gente poder ver a forma com que se deve escrever, quais são os possíveis erros e por aí afora. Tá? Então, agora aqui, entre início e fim, vem a parte propriamente dita de algoritmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o comando aqui, ó, leia. Veja que a palavra leia ficou em azul, significa que é uma palavra reservada.
Se eu escrever errado, se em vez de leia eu colocar ler, vai ficar em preto. Isso significa que está escrito errado. Não é ler. Tá? É leia. Leia. Eu vou ler quem? Eu vou ler A. Depois eu vou ler B. Final de cada linha aqui. Ponto e vírgula. Agora eu quero calcular o S. O S, ele vai ser igual ao A mais o B. E depois eu vou colocar aqui um escreva S. Ok? Esse aqui é o nosso primeiro algoritmo. Vou executá-lo procurando erros. Ok? Eu vou executar ele passo a passo. Então veja que aqui em cima nós temos um conjunto de ícones. Tá? Um desses ícones, deixa eu achar aqui qual que é. Botão passo a passo. Ou apertar a tecla F8. Esse passo a passo significa que eu vou executar esse algoritmo uma linha de cada vez. Isso aqui é bacana fazer quando nós vamos executar pela primeira vez, que é o que nós vamos fazer agora. Tá? Então, nós vamos executar passo a passo, só para a gente ver como é que funciona o algoritmo. Então, tá lá. Ó. Estamos executando o algoritmo. Essa tela preta que apareceu aqui é como se fosse a tela de prompt, a tela de digitação. Aqui vão ser pedidos os dados e vai ser dadas as respostas. Alguém vai falar assim, mas você não falou que as respostas seriam dadas aqui? Também. Aqui é a área de visualização dos resultados, mas só que ele também mostra aqui nessa tela. Tá? Então veja, essa tarja azul aqui significa que eu estou nesta linha. Ok? Estou nesta linha. Então veja que a área aqui de memória continua em branco, não apareceu nada. Ela só vai aparecer depois que eu executar essa linha aqui, a linha 4. Então, vamos lá. Muito bem, ele já deu um erro aqui, ó. Ele falou que não há explicação disponível para esse problema. É um erro. Por que deu esse erro? Deixa eu terminar aqui a execução. Esse erro deu porque aqui tem que ficar entre aspas. Pronto, vamos executar de novo. Tá lá. Veja, ele passou agora para a linha 2. Não deu mais erro na linha 1. O erro da linha 1 é porque faltava o conjunto de aspas. Né? Coloquei as aspas, ele já foi para a linha 2. Então agora ele vai definir as variáveis. Presta atenção. Ainda não aparece nada aqui na área de variáveis, porque ele não executou essa linha ainda, ele vai executar agora. Então veja, ele criou aqui, olha, o escopo do tipo global. A variável, ela chama-se nome, o nome da variável é A, ela é do tipo real e já atribuiu um valor inicial, 0. Tá? É o que está escrito aqui, ó. Então tem aqui as variáveis A, B e C, A, B e R, aliás, todas do tipo real e todas iniciadas com o valor 0. Tá? Mesmo sem eu digitar nada. Agora eu estou aqui na linha 5, para executar a linha 5. Vamos continuar. Olha lá, executou a linha 5. Leia A. Ele vai parar a execução e vai pedir para eu digitar um valor. Se você observar aqui nessa tela preta, o cursor está piscando na tela preta. Tá? Ele está esperando eu digitar um valor. Então aqui eu vou digitar um número, por exemplo, número 10. Esse valor 10 ainda não veio aqui para a área de memória porque eu não apertei a tecla Enter. Na hora que eu apertar a tecla Enter, ele vai para lá, ele vai mandar esse 10 para a área de memória no lugar aqui do 0 e vai para a linha 8.
Então, olha só. O 10 veio para cá e ele foi para a linha 8. A hora que foi executar a linha 8... Ah, não. Antes ainda. Ah, já sei o que é. Eu coloquei esse ponto e vírgula, não tem esse ponto e vírgula. Vamos tirar o ponto e vírgula. Então, veja, todos os erros que vão aparecendo, ele vai interrompendo a cada execução. Eu vou um pouquinho mais rápido aqui, porque até essa linha aqui nós já fomos, né? Mandando executar. Muito bem. Entrar com o número 10, Enter. Ele levou para lá, tá? Agora ele apresentou um erro aqui, ó, na linha 8. Que erro que é? Ele falou que ele não tem uma explicação, não dá para ele te ajudar a resolver o problema. Mas a gente lendo aqui, veja que a ideia era escrever a palavra leia. E eu escrevi leoa. Leoa, ele não sabe o que é leoa. Então, novamente aqui, vou interromper a execução. Essa é a parte chata do negócio. A cada erro, eu vou interrompendo. E não adianta eu prosseguir, porque senão ele vai dar erro lá para frente, e às vezes um erro é consequência de outro. Executando de novo, olha lá. Linha 1, linha 2, linha 4, linha 5, linha 7. Está esperando eu digitar o valor. 10. Agora ele vai para a linha 8, está executando a linha 8. O cursor está parado lá de novo. Vou digitar aqui o número 5 e vou bater Enter. Tá? Então veja aqui, ó, que ele moveu o valor 10 para a variável A. Moveu o valor 5 para a variável B, mas ele não fez a conta ainda. Ele está parado nesta linha. Na hora que eu mandar executar essa linha, ele vai calcular o valor do R. Só que aqui eu escrevi S, tá vendo? Então provavelmente ele vai dar um erro aqui também, vamos ver. Olha lá, já deu. Por quê? Porque em vez de escrever R, eu escrevi S. Vamos interromper de novo. Vamos colocar o R aqui. Pronto. Vamos de novo executar passo a passo. Ele já executou essa linha, não mostrou nada aqui ainda, mas já levou o resultado da soma para cá, ó, 15. Já está aqui o 15. Só que não mostrou nada. Agora que ele vai mostrar lá, escreva... Não, aqui vai dar erro, porque está escrito escreva S. Devia ter colocado certo já. Vamos... Deixa ele acusar o erro aqui, ó. Só que agora não vou executar mais passo a passo, vou executar direto. Deixa eu corrigir aqui, ó. Em vez de S, R. E vamos executar direto. Para executar direto, em vez de ser passo a passo, eu vou apertar aqui, ó. É o F9. Então vai lá, ó. Ele está parado na linha 7, 10. Agora ele está parado na linha 8, 5. E veja, ele já tinha calculado aqui 15. Agora ele escreveu aqui, olha, 15. Escreveu aqui, ó, 15. E fim da execução do programa. Ele acabou a execução do programa. Tá? Já interrompeu. Ele já chegou até o final. Ele está falando aqui, olha, fim da execução. Então eu posso fechar essa tela aqui e já foi executado. Tá? Então a ideia é essa. A ideia é como é que se diz? É a gente executar passo a passo e ver se a gente acha erro. O que ele achou, o que ele apontou para a gente até agora foram erros de sintaxe, né, que eu escrevi palavras erradas e por aí afora. Agora, se em vez da soma, se eu colocar, por exemplo, a multiplicação, que é o asterisco, ele não aponta erro. Veja, ele está executando de novo. Ó. 10, 5. Só que agora, em vez de ele dar o 15, ele me deu 50. Então, agora o que está ocorrendo é um erro de lógica. Tá? Esse programa aqui, esse algoritmo é muito curto. Então, como é que eu vou dizer?
eu nem preciso executar ele passo a passo, que tem tão poucas linhas, tem 4 linhas escritas, que fica fácil eu detectar qual é a linha que está errada. Fica fácil saber que o erro está justamente nesse símbolo aqui, que em vez do símbolo de mais, eu coloquei o símbolo de vezes. Mas quando o algoritmo é grande, então daí eu não sei onde é que ele está dando o erro, onde é que está provocando o erro, porque às vezes eu tenho aqui, ó, R recebe A mais B. Mais para frente eu podia ter um X que recebe 2 vezes R. Então, onde que está o erro? Está no cálculo do 2 vezes R ou está no cálculo do R? Então, como não dá para a gente saber assim, o melhor daí é executar passo a passo, que a gente vai, com isso, tentando detectar aonde é que está a falha. Tá? Vamos alguma dúvida, alguma coisa? Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale. Eu não consigo ver vocês aí, porque como eu estou compartilhando a tela, se eu volto para a tela do treco aqui, fica um monte de... Fica aqui parecendo um jogo de espelho aqui, eu não consigo ver quem é que está. Bom, eu voltei aqui para a tela principal, e aí? Alguma dúvida, alguma coisa? Nada? Vocês estão acordados ou está todo mundo dormindo? Alguém escreveu aqui que o Felipe está acordado, beleza. O Andrei também. Quem mais está acordado aí? Deixa eu ver se eu vejo aqui o povo. Tá tudo tranquilo. Tá, eu vou considerar que está tranquilo. Deixa eu voltar para a tela aqui então. Maravilha. Maravilha. Deixa eu voltar para a tela aqui. Eu vou apagar esse algoritmo aqui. Deixa eu apagar essas linhas aqui. Inclusive, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui na entrada dos dados. Ou então, deixa eu fazer o seguinte. Ctrl Z. Eu vou salvar esse algoritmo aqui. Deixa eu salvar ele. Vamos deixar com alg1 mesmo aqui. Ó. Salvar. Se você quiser ver esse algoritmo depois, se você não for abrir ele aqui no aplicativo, você tem que usar um editor de texto, tá? Que pode ser o Word ou pode ser outro aplicativo editor de texto. E vamos fazer o nosso segundo algoritmo aqui, ó. Para esse segundo algoritmo, nós vamos fazer aquele exercício que nós fizemos também na sala de aula, que era a determinação da hipotenusa de um triângulo retângulo. Lembrando, o que é um triângulo retângulo? Naquele dia lá, vocês tiveram acesso ao Google aí? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos acessar o Google, vamos escrever aqui, ó. Triângulo retângulo. Eu tenho vários tipos de triângulo retângulo, escaleno, isósceles, mas aqui eu vou pegar um triângulo retângulo qualquer e eu queria a fórmula do cálculo da hipotenusa. Então, em vez disso aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Cálculo da hipotenusa de um triângulo retângulo. Pronto. Tá. Então tá aqui, ó. Pelo teorema de Pitágoras, está aqui, ó. O teorema de Pitágoras determina que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Cuidado com o português e cuidado com a matemática. A soma dos quadrados é diferente do quadrado da soma. Tá? Soma do quadrado vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado. O quadrado da soma é a mais b, fecha parênteses, elevado ao quadrado. E daí não vai dar hipotenusa.
Daí vai dar outra coisa, tá? Então, o cálculo da hipotenusa, ele fala que o C ao quadrado é isso aqui. Então, a hipotenusa, que é o lado C do triângulo retângulo, né, ele vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem, vamos voltar aqui ao nosso aplicativo, algoritmo 2. Então, aqui eu já vou criar aqui, ó, vou criar aqui três variáveis. Vou criar a variável A, B e H. H de hipotenusa. Vou criar também, como nós fizemos na sala, a variável auxiliar, só por uma questão de ficar mais fácil o entendimento depois. Tá? Vamos lá. Como eu gosto de fazer, já dei aqui uma deslocadinha aqui para começar a escrever. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é entrar com os valores de A, B, para poder calcular o H. Então, o comando de entrada de dados é o leia. Leia A. Então, eu posso fazer assim, leia A, leia B, tá? Ou eu posso fazer uma variante que também é permitida, que é colocar A, vírgula B. A, vírgula B significa que eu vou ler as duas variáveis, o valor das duas variáveis na mesma linha. Ok? Daí nós vamos ter aqui, ó, auxiliar vai receber A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Esse daí vai ser o auxiliar. E vou mostrar aqui, vou colocar aqui, escreva auxiliar, só para ele poder mostrar o valor do auxiliar. Depois eu vou calcular a hipotenusa. H, ele vai ser a raiz quadrada do auxiliar. Então, vai ser auxiliar elevado a 0,5, que é meio, né? E elevado a meio é a mesma coisa que eu tirar a raiz quadrada. Aqui vai dar um erro, deixa eu colocar o símbolo aqui que eu esqueci. Legal. Feito isso, eu vou dar um escreva H. E vamos ver se o nosso algoritmo aqui está certo. Vamos dar executar. Vou executar ele passo a passo de novo. Olha lá. Tá. Declaração das variáveis. Declarou as variáveis, todas elas. Vou ler A e B. Veja que o cursor está parado aqui esperando digitar dois valores. Eu já vou digitar valores conhecidos, tá? Eu não vou digitar qualquer número. Existe um triângulo retângulo muito famoso, que é o triângulo 345. Ele é muito utilizado, inclusive, na construção civil, por conta desse ângulo reto. Cada cateto, os catetos valem 3 e 4 e a hipotenusa vale 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, número 3. Se eu bater Enter, ele não vai para a próxima linha. Veja que ele continua no azul ali, ó. Por quê? Porque ele está esperando outro valor. Então agora eu vou digitar outro valor, 4. Agora ele foi. Tá? Então agora ele vai calcular o valor do auxiliar. Tá lá, calculou. Veja que eu já consigo ver aqui na área de variáveis de memória. Eu já consigo ver o valor de A, de B e do auxiliar, que deu 25, que é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Beleza. Ele não escreveu 25 ainda aqui nessa tela preta, porque ele está parado nessa linha. Vou mandar executar essa linha. Tá lá, 25. Beleza. Agora ele vai calcular o valor do H. Calculou o valor do H, deu 1. Só que eu não vi ainda. Na hora que eu mandar escrever, ele escreveu 1 aqui, ó. 1. Tá? Ora, tem alguma coisa errada. Tá? O que está errado? Onde é que está o nosso erro aqui?
Quem pode me ajudar aí? Deixa eu voltar para a tela aqui, ó. Deixa eu voltar para a tela aqui, ó. O que está errado? Era para ter dado 5. Porque a raiz de 25, raiz quadrada de 25 é 5. Só que deu 1. O que está errado? Cadê vocês? Deixa eu ver. E aí? O que está errado lá? Vamos ver. Melissa, o que você acha? Você está aí, Melissa? Vamos voltar aqui. Começar a chamar um por um aqui. E aí, Lucas? Lucas Moreno. Você tá aí, Melissa? E daí? O que você acha? Por que tá errado? Por que tá errado, gente? Por que deu 1 lá? Tudo bem, deu 1. E agora? O que eu faço? Arranco os cabelos? Volta lá, por favor. Volto lá. Só que a hora que eu volto lá, eu não consigo ver vocês. Ou será que eu consigo? Deixa eu ver. Talvez se eu colocar aqui. Assim não. Assim sim. Deixa eu ver se eu consigo. Pior que eu não consigo. Não consigo diminuir. Mas tá aí, ó. Eu vou finalizar aqui, porque tem um erro aqui, tá? Vou finalizar. Ele não acusou erro, não acusou nada, só que tem um erro. Não é, deu 1 e não era para ter dado 1, era para ter dado outra coisa. Era para ter dado 5, tá? Dá para ver aqui, ó. O valor do H está em 1. E aí? O que está errado? Se vocês escreverem agora, eu não vou ver, hein? Eu não consigo. Oi, quem tá falando? Felipe, Fala, Felipe. é o quê? O anão Ver- Verdade. Provavelmente aqui, a hora que eu escrevi. A hora que eu escrevi. Não, eu acho que não. O problema não é o parênteses. Porque isso aqui é um número. Eu acho que aqui não é vírgula. Eu acho que aqui. Eu acho que é ponto. Aí, ó, já ficou vermelho, tá vendo? A hora que eu ponho a vírgula fica preta. A hora que eu ponho o ponto fica vermelho. Então, esse eu acho que é o erro. Tá? Vamos executar de novo aqui, olha lá. Ó. Eu não vou executar passo a passo. Obrigado, Felipe. Eu não vou executar passo a passo, vamos executar direto aqui. Ó. Ele está parado aqui esperando os dados. Vamos colocar aqui, ó. Valor 4, espaço 3. Aqui eu posso dar um espaço, vários espaços, ou bater Enter, tanto faz, tá? Enquanto eu não entrar com os dois valores, ele não prossegue. Ele fica parado lá na linha 7. Olha lá, ó. Ele pegou e calculou aqui, ó. Deixa eu fechar aqui que dá para ver aqui embaixo. Ó. Olha lá, ó. Valor de A, 4. Valor de B, 3. O auxiliar deu 25 e o H deu 5. Beleza, então realmente o que faltava não, o que estava errado, que aqui em vez de ser uma vírgula, é um ponto. Então veja, esses detalhes, gente, que eu preciso prestar atenção, que é importante a hora que eu faço o rastreamento, e o que eu estou fazendo agora aqui é o rastreamento, é importante que eu faça com valores conhecidos. Eu poderia colocar qualquer número aqui. Eu poderia chegar aqui e colocar qualquer número. Chegar aqui e colocar, por exemplo, 10 para A, 12 para B. Ele falou que a hipotenusa vale 15,62. Beleza, será que é isso mesmo? Eu vou ter que fazer a conta. Pô, fazer a conta é complicado, né? Para eu ter a certeza dos dados. Quando eu não tenho dados controlados, quando eu não consigo colocar dados conhecidos, dados que eu sei qual é a resposta que deve dar, tudo bem, daí eu vou colocar números aí e vou fazer o cálculo. Esse cálculo aqui eu vou fazer manualmente. Vou fazer manualmente para ver qual é o valor que tem que dar. Agora, se eu posso entrar com números conhecidos, se eu posso chegar e falar, olha, o triângulo 345 é um triângulo conhecido. Então, vou entrar com o número 3, o número 4 e ver se dá 5. Deu 5. Beleza, pô. Então, não tem
Tá? O porquê eu ficar fazendo conta. Eu já conheço esse triângulo 3, 4, 5. Tá? Ok? Alguma pergunta? Tranquilo? Legal. Eu vou fazer o seguinte, olha. Beleza, beleza, Lucas, beleza, o pessoal que está escrevendo, maravilha. Na verdade, não adianta muito, como é que se diz? Eu ficar fazendo aqui, porque só vão surgir erros, erros não, só vão surgir dúvidas a hora que vocês executarem o Visual G, a hora que vocês pegarem o aplicativo e executar o aplicativo, daí que vão começar a aparecer os primeiros problemas. Fora isso, dificilmente vai aparecer problema, porque sou eu que estou executando, então os problemas que aparecem são problemas que eu estou criando justamente para tentando antecipar uma possível dúvida que você tenha, né? Um possível erro que você cometa. Então, chega uma hora que fica até difícil eu ficar inventando erros só para poder antecipar uma possível pergunta de vocês, tá? Mas a hora que vocês executarem, daí vão começar, daí vão aparecer os problemas, né? Porque a hora que você executar, vai aparecer um problema, e daí às vezes você tem que quebrar a cabeça para poder ver, para poder descobrir o que é que está errado, o porquê que está errado, né? Agora, é muito importante que você tente fazer, tá? Se você não tentar fazer, os erros que aparecem são sempre erros que eu provoquei, e não aparecem as dúvidas que você tem, tá? Então é muito importante que você tente executar o programa e veja o que é que está ocorrendo, tá? Para que você treine e que a gente possa discutir nas nossas aulas teóricas. Porque essa aula à distância, que nem hoje está sendo uma aula diferente, né? Depois, inclusive, lá na sala de aula, depois eu quero um retorno de vocês, não hoje, mas depois o que vocês acharam, se é legal de vez em quando a gente fazer esse tipo de aula, se vira, se não vira, enfim, tá? Porque para mim, estar na sala de aula ou fazer essa aula à distância, para mim é indiferente, sabe? É até assim, a aula presencial para mim é mais fácil do que eu gravar a aula e depois eu fazer ela à distância, porque quando eu faço à distância eu gravo a aula e depois eu disponibilizo. Só que antes de gravar eu tenho que editar essa aula, então eu vou gastar mais um tempo editando e por aí vai. Tá? Mas é um tempo que eu gasto com prazer, porque é legal, porque depois fica disponível para que vocês possam estudar e ver a aula a hora que vocês quiserem. Tá? A aula de hoje eu vou interromper por aqui. Vou interromper por aqui, porque eu gostaria que vocês, nesse final de semana, se possível, eu vou deixar alguns exercícios que eu vou pedir para que vocês façam, para que a gente possa discutir na nossa próxima aula presencial, que é na quinta-feira que vem. Tá? É importante que vocês façam justamente para que surjam os problemas. Porque se você não fizer, nunca vai surgir o problema, né? E daí o problema são só aqueles que eu criei para poder treinar vocês. Ok? Alguma pergunta, algum questionamento? Deixa eu abrir a tela de mensagens aqui. E aí? Mas legal, gente. Então é isso daí. Já que ninguém tem perguntas para fazer, tá todo mundo em silêncio, eu vou liberar vocês para que vocês possam aí descansar um pouquinho, porque o dia não deve ter sido fácil, e vou editar essa aula e já vou disponibilizar essa aula. Quero ver se eu disponibilizo hoje ainda, tá? Assim já fica aí para vocês poderem assistir, ok? Obrigado, um abraço, fiquem com Deus, estudem, tá? Estuda porque se não estudar não tem jeito, tá? Até mais, tchau, tchau.